Pessoas, e aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora para mais uma aula de química. Lembrando que nós estamos estudando os compostos moleculares, que são aqueles compostos que formam moléculas por meio do compartilhamento de elétrons entre os átomos, certo? Só para refrescar a sua memória, a gente está estudando as moléculas, que são formadas quando ocorrem ligações covalentes entre os átomos. A ligação pode ser apolar ou polar, né? Depende se a ligação é entre átomos do mesmo elemento ou entre átomos de elementos diferentes. Essas ligações vão gerar uma geometria molecular, que a gente já estudou, né? Que depende do número de átomos e do número de pares de elétrons livres no átomo central. Vou pegar aqui, ó, outra coisa, né? Pegar minha canetinha. E a gente viu que existem moléculas polares e moléculas apolares. Moléculas polares gostam de moléculas polares, assim como moléculas apolares gostam de moléculas apolares, certo? Moléculas polares não se dão bem, não interagem bem com moléculas apolares, certo? Semelhante é uma regra que a gente diz assim, né? Como se fosse assim, semelhante interage com semelhante, certo? Essa interação ocorre por meio de uma força intermolecular, que a gente já estudou, né? Então a gente já sabe que existem basicamente três tipos de forças, de interações entre as moléculas, que são responsáveis por manter aquela estrutura coesa, a estrutura da substância coesa, certo? A maneira como as moléculas de uma substância interagem é responsável por diversas propriedades físicas da substância: temperatura de fusão, temperatura de ebulição, solubilidade em água, solubilidade em álcool, em óleos, tensão superficial, volatilidade, pressão de vapor. São diversas propriedades, características que dependem diretamente do tipo de interação que as moléculas vão fazer entre si. Quanto mais intensas as interações, quanto mais fortes, melhor essa interação, né? Mais juntas, mais próximas umas das outras estão as moléculas, ok? Pois bem, e daí eu coloquei como tema da aula de hoje, separei um exercício que eu achei bem interessante, que fala sobre o uísque. Não pense que eu estou querendo te doutrinar para o alcoolismo, né, fazendo apologia ao Johnny Walker. Não estou sendo patrocinado também, né, para fazer essa propaganda aqui na minha aula. Mas também não seria para isso, né? Não seria uma propaganda, né? Mas só para contextualizar. O uísque é uma bebida alcoólica de odor forte e revigorante, como muitas pessoas até mais velhas já definiram, que é destilada e depois armazenada em barris de madeira, né? Ela é diluída de 70% de álcool para 40% de álcool, a fim de tornar o sabor do uísque mais apreciável aos sentidos, principalmente ao olfato, né? Aqui a gente tem aqui eu estou projetando para você a imagem de uma edição do Johnny Walker, que agora eu esqueci o nome, mas que foram produzidas pouquíssimas unidades ao longo do mundo, e hoje em dia você consegue comprar uma garrafa dessa nesse case maravilhoso, azul royal, por em torno de 10 mil reais. Se você pesquisar aí no Google, você vai encontrar a venda, por exemplo, nas Casas Bahia. Beleza? Muito bem. Olha só esse número, cara. Eu fui pesquisar, né? 130 milhões de garrafas vendidas anualmente no mundo inteiro é a média de vendas dos whiskies da Johnny Walker, certo? É muito whisky, é muita garrafa, é muita gente ficando muito louca, né? Pois bem, galera. Então vamos lá. Vamos para o assunto da aula de hoje, que é um assunto bem interessante, envolve, né, claro, o assunto é forças intermoleculares, é a maneira como essas moléculas interagem entre si, e eu separei esse exercício que caiu na UFPR, no vestibular da UFPR, né, agora de 2019 para 2020, certo? Então, no final do ano passado. Então, eu gostaria de ler aqui rapidamente com você, né, para você analisar o que está acontecendo aqui. A bebida whisky é destilada a 70% de etanol, tá aqui a fórmula molecular do etanol, depois é armazenada em barris de madeira e antes do engarrafamento é diluída até cerca de 40%. Sabe-se que o gosto e o aroma da bebida são acentuados na diluição, o que parece contraditório,
uma vez que os compostos passam a estar em menor concentração. Quando a gente dilui uma coisa, ou seja, quando a gente adiciona água em uma solução, normalmente o gosto fica mais fraco, né? Quando você coloca muita água no suco de pacotinho, ele fica, a gente chama de aguado, né? No uísque é o contrário. No uísque, quando se adicionar água na proporção correta, parece que o gosto fica como se fosse mais forte. Tá? Um dos compostos que fornece o aroma à bebida é o guaiacol. Vou sublinhar ele aqui, ó, guaiacol. Vou pegar meu marca-texto, na real, né? Fica aqui, né? Marca-texto, guaiacol. Cuja estrutura é mostrada na figura ao lado. Here it is. Aqui está a estrutura do guaiacol. Que está presente em baixa concentração. 4 mg por litro. Olha só, 1 litro de uísque tem só 4 mg dessa substância aqui, ó. Aí, olha essa informação para você deixar anotado aí no seu caderno, nas suas anotações. O guaiacol possui caráter anfipático. Você ouviu falar desse caráter? É um termo técnico da química, né? Que diz respeito a uma molécula que possui regiões hidrofílicas e regiões hidrofóbicas. Fóbico, fobia, com certeza você imagina já, né? Hidrofóbica é o que tem medo de água, ou seja, é aquilo que não interage bem com a água. E hidrofílica, filo, desejo, né? Então desejo pela água é aquela região que interage muito bem com a água, certo? Então anota, deixa isso daí, é legal, né? Pô, um termo bem novo, né? Bem curioso, que pode ser importante aí para você. Tanto no etanol quanto na água, a interação intermolecular predominante é por ligação de hidrogênio. Porém, o guaiacol possui maior afinidade por etanol. Estudos demonstram que, em condições em que a mistura etanol e água está acima de 59%, as moléculas do guaiacol ficam distribuídas no interior do líquido, cercadas por moléculas de etanol. Porém, em misturas etanol-água de até 45%, as moléculas de guaiacol migram para a superfície, onde a região hidrofílica do guaiacol faz ligações de hidrogênio com as moléculas de água, e a região hidrofóbica fica voltada para o ar. Como a bebida é ingerida pela superfície, esta é a razão de se sentir o gosto e o aroma mais acentuados. Uau, pá, muito louco. Olha só que interessante, cara. Essa questão explicou pra gente o porquê que a gente sente, a gente, sim, que eu digo, né, uma pessoa, um indivíduo que vai beber uísque, por que esse indivíduo vai sentir o aroma assim que chegar com o nariz próximo ao copo. Né? A concentração do uísque é de 40%, vou voltar aqui para minha canetinha, 40% de álcool, né? E quando a concentração é menor que 45%, essas moléculas de guaiacol ficam na superfície do líquido. Então daí a pessoa vai chegar com o narizinho ali perto, vai sentir na hora o cheiro de uísque, né? Que não é o cheiro propriamente dito do álcool, né? É o cheiro principalmente do guaiacol. Qual das regiões letra A. Qual das regiões apontadas na estrutura do guaiacol é responsável pela interação com a água na mistura a 45%? Qual das regiões apontadas nessa estrutura, 1, 2, 3 ou 4, é responsável pela interação com a água? Galera, a região responsável por essa interação é a região 1. Né? Quando a gente tem um oxigênio ligado ao hidrogênio, a gente tem uma região muito polarizada. Aqui eu só vou repetir só para você ver que é a mesma região, tá? A gente tem uma ligação química extremamente polarizada. Né? O hidrogênio fica carregado positivamente, parcialmente também, né? E o oxigênio fica puxando os elétrons para perto dele, certo? Uma molécula de água que passe aqui perto, por exemplo, com o seu átomo de hidrogênio, vai interagir com o grupo OH do guaiacol por meio de ligação de hidrogênio. Né? Sempre é o hidrogênio interagindo com o oxigênio ou o oxigênio interagindo com o hidrogênio. Tá? Sempre nessa relação aí na ligação de hidrogênio. Ok? Então a região é a região 1. Né? Observe que a região 3 é uma região angular. Né? Tá vendo? Ó? Só para você reparar. Letra B. Quais são as regiões hidrofóbicas do guaiacol?
Deixa anotado aí, a gente ainda não estudou química orgânica, mas eu posso te adiantar uma coisa. Quando a gente tem essas regiões aqui, ó, que só apresentam carbono e hidrogênio, essas são as regiões apolares da molécula. Quando vocês forem estudar química orgânica, lá na segunda série, na metade diante da segunda série, vocês vão entender, vocês vão aprender, né, que existem compostos orgânicos que só têm carbono e hidrogênio. E esses compostos são apolares. Tá? Então pode deixar anotado aí. Regiões apolares, regiões sem polo, não polarizadas, não gostam de água, né? Porque apolar interage bem com apolar. E a água, se você ainda não decorou, é uma substância, uma molécula, é uma substância formada por moléculas polares, né? Então a água é polar, certo? Então as regiões hidrofóbicas são as regiões 2 e 4, certo? Por quê? Porque elas só apresentam carbono e hidrogênio e naturalmente é sabido que essas regiões são regiões apolares, ok? Olha a letra C. Além da interação por ligação de hidrogênio, qual é o outro tipo de interação intermolecular que ocorre entre o etanol e o guaiacol que explica a maior afinidade entre essas duas moléculas? Pois bem, o etanol, cuja fórmula é fornecida aqui em cima, é um composto orgânico que apresenta um grupo OH e um grupo aqui, ó, CH2CH3. Esse grupo CH2CH3 a gente chama de grupo etil ou grupo etila. Certo? Observe que o grupo etila, essa cadeia carbônica aqui, só tem carbono e hidrogênio. Né? Então, essa região da molécula seria uma região não polarizada, uma região apolar. Porque só tem carbono e hidrogênio, e naturalmente essas regiões são apolares. E essa região aqui de cima é a região polarizada da molécula, que é a região que tem oxigênio ligado ao hidrogênio. Polar. Nossa, aqui ficou meio bizonho, né? Deixa eu apagar e fazer melhor, né, mano? Porque, pelo amor de Deus. Polar. Aí sim, né? Beleza? Então, observe que quando a gente tem uma molécula mais elaborada, a gente não analisa só um átomo, para dizer se a ligação, se a molécula vai ser polarizada. A gente analisa regiões, né? Quando a molécula é maior, ela tem regiões polarizadas e pode ter regiões não polarizadas também. Bom, a interação que ocorre entre a parte polar do etanol e a parte polar do guaiacol é a ligação de hidrogênio. Agora, a interação que ocorre entre a parte apolar do etanol com as partes apolares do guaiacol é a interação conhecida como dipolo induzido. Dipolo induzido, dipolo induzido. Certo? Ou então, também é conhecida como forças de London. É o apelido delas. Né? Ou interações de London também. Dipolo induzido ou forças de London. Ok? Que nome recebe esse outro tipo específico de interação intermolecular? Daqui a gente quer o nome, né? Meio que a mesma coisa aqui, né? Qual o nome? O nome é forças de London, né? O dipolo induzido, mas é o tipo, né, cara? Qual outro tipo de interação? Não sei. Não. Interação apolar, sei lá. E a letra E, vou apagar aqui o que eu escrevi aqui até agora, que eu vou precisar só do espacinho ali. Na letra E fala assim, ó, na mistura de proporção acima de 59%, como as moléculas de etanol devem estar dispostas em relação ao guaiacol, de modo a favorecer as duas interações intermoleculares. Faça um desenho esquematizando a orientação das moléculas de etanol e guaiacol. Eu não sou muito bom em desenhar, então eu fui pesquisar na internet se tinha algum artigo que falava sobre isso. E tem, né? Existe um artigo que eu vou deixar no link na descrição do vídeo, que fala justamente sobre essa questão, né? Provavelmente foi a inspiração que a galera achou para fazer essa questão.
Olha no desenho aqui, ó. Claro, isso aqui é um modelo de representação, né? Mas observe que acima dos 59%, 59, 69, 77, e assim por diante, as moléculas de etanol, que estão representadas aqui em azul e amarelinho, são as que interagem com mais intensidade com o guaiacol. E as moléculas de água, que foram representadas em rosa, quase não interagem. Ó. Aqui já não tem nenhuma molécula de água interagindo com o guaiacol. É claro, aqui a gente vai ter interações polares e interações apolares, certo? A parte apolar do etanol vai estar interagindo com a parte apolar do guaiacol. Então, ela vai estar aqui em cima, ó. CH3, CH2. Certo? Ó, vai estar aqui em cima e vai estar interagindo com o guaiacol ali embaixo. E o OH do etanol vai estar fazendo ligação de hidrogênio com o OH do guaiacol. Certo? Além disso, também é possível que haja uma interação da parte apolar do etanol, aqui com esse grupo 4, que é um grupo metil, e uma interação, que vai ficar meio esdrúxulo o meu desenho, uma ligação de hidrogênio, do hidrogênio aqui do grupo OH do etanol, com o oxigênio aqui do guaiacol, que é o que está representado aqui, ó, tá vendo? Aqui tem o grupo OH, que está interagindo com o oxigênio, e aqui tem o grupo metil, né, que vai interagir com essa região 4 aqui. Né? E também do outro lado temos o etanol interagindo com o grupo OH e também o radical metil do etanol interagindo com essa região 2 do guaiacol. Certo? É claro, né, que essa é uma questão de segunda fase, uma questão bastante elaborada, mas ela serve como exemplo também, né, exemplo bastante elaborado para você perceber como as interações são super dinâmicas, né? Então, a região que interage com uma região, mas daí tem outra região da molécula que interage, pode fazer uma outra interação com uma outra molécula, né? E a partir disso a gente vai desenvolvendo um raciocínio, um pensamento mais complexo. Inclusive, é possível existir moléculas, a gente sabe que existem moléculas que conseguem interagir, assim como o guaiacol, com substâncias polares, como a água, e substâncias apolares, como os óleos, que seriam os detergentes. Ou os sabões. Né? Os detergentes têm essa capacidade. As moléculas deles interagem bem com o óleo, então grudam o óleo, e interagem bem com a água. Então a água consegue levar esse óleo embora, né? E assim a vida segue, né? Beleza? E como hoje eu tenho que aplicar uma segunda chamada para algumas pessoas que não fizeram a prova na semana passada, eu deixo como trabalho para vocês começarem hoje no restinho dessa primeira aula e usar o tempo da próxima aula para começar e tal, né? Começar a fazer e tudo mais, ter isso certinho. Então as instruções estão no Scholar, né? Você vai encontrar o que tem que fazer e tal no trabalho. Basicamente você vai ter que pesquisar uma planta que você quiser, né, que seja da sua escolha, que apresente propriedades medicinais, certo? E ali você vai ter que dar uma descrição da planta, falar como é que ela é, né, falar como que ela é usada, né, como remédio, como que ela é administrada para uma pessoa, quais os efeitos, as propriedades medicinais dela, né, como que ela age, e principalmente qual que é a fórmula estrutural da substância de uma ou duas, ou de uma ou duas substâncias que estão dentro da planta e que apresentam essa propriedade medicinal. Certo? Aqui tem a fórmula estrutural, por exemplo, da acetomanana, que é um polissacarídeo que está dentro lá do gel de aloe vera, do gel de babosa, que apresenta propriedades, por exemplo, cicatrizantes e antineoplásicas. Ela consegue combater o câncer, né? E o legal também, que é interessante pesquisar isso, é ver se essa substância é solúvel em água, se ela é solúvel em óleo, se ela é solúvel em etanol, né? A acetomanana
uma substância hidrossolúvel. Aqui eu escrevi é um hidrossolúvel, mas seria hidrossolúvel, né? Por causa das várias ligações de hidrogênio que ela pode realizar. Tá? Então eu vou mandar no material de apoio para vocês esse artigo que eu escrevi aqui agora num tempo que eu tinha livre, né, como exemplo, tá? Para vocês usarem como base, né, como inspiração. O ideal é que tenha de 1 a 2 páginas no máximo. E referências, galera. Olha como que eu coloquei as minhas referências. Eu usei um artigo de base, né, para a minha pesquisa, que é esse artigo 1. Usei a Wikipédia para procurar a fórmula da semanana e usei um artigo que estava dentro desse artigo que eu usei como base, né, que era um artigo que as pessoas aqui usaram como referência e coloquei aqui também na minha pesquisa, beleza? Então, referência não pode esquecer. E no mais é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu, é nóis. A gente se vê daqui a pouco. Fui!